Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Muito curioso e muito importantes são todos os ensinamentos que Jesus nos legou e principalmente a forma com que Ele usava para nos transmitir esses ensinamentos. Jesus contava parábolas, contava histórias, esclarecia, narrava fatos, mas uma questão, uma forma é muito curiosa e muito peculiar. É a forma de fazer perguntas. Jesus lançou para nós, para que nós pudéssemos aprender, meditar, refletir em torno das questões levantadas por muitas pessoas no seu tempo, as perguntas que ele nos fazia. Então vejamos, nós podemos destacar nos evangelhos inúmeras perguntas feitas por Jesus. Porém, vamos destacar duas que falam a nós muito de perto. A primeira pergunta que nós poderíamos ver é a que se refere às anotações do evangelista Lucas, que se encontram lá no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Ali, Lucas diz o seguinte, relata o seguinte fato. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a sua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E então, a partir daí, Jesus passa então a contar a parábola do bom samaritano para esclarecer ao doutor da lei. Vejamos que é muito interessante. A resposta de Jesus ao doutor da lei é uma pergunta. Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? Ora, o que está escrito na lei é o que todos nós lemos, é o que todos leem em todas as línguas, são os mesmos símbolos gráficos para todas as pessoas. Mas Jesus não parou aí. Jesus perguntou, assim, fez a segunda pergunta para ele, que era muito mais significativa e muito mais profunda. Como lês? Ler, todos lemos da mesma maneira, a mesma coisa, mas a forma de ler é diferente. A forma de ler é a interpretação que nós damos. O que significa aquilo que nós estamos lendo? O que quer dizer? Que lição nós extraímos dali? O que nos ensina aquilo que nós estamos lendo? Então, Jesus, muito judiciosamente, ele conta a parábola ao doutor da lei, porque ele não queria dar ao doutor da lei uma resposta que fosse alguma coisa incisiva, alguma coisa fechada. Mas ele queria que o doutor da lei pensasse, ele queria que o doutor da lei refletisse. O que estava escrito, o doutor da lei respondeu, mostrando que conhecia profundamente as lições da Torá, as lições da lei. Porém, para se justificar, porque ele não sabia quem era o seu próximo, uma vez que os israelitas, os judeus, o próximo para ele eram seus iguais, aqueles que estavam no mesmo nível e aqueles que pertenciam à mesma comunidade que eles. Então, Jesus conta ao doutor da lei a parábola do samaritano para mostrar o que era preciso fazer, no que era preciso se transformar
para que pudesse encontrar o nosso próximo. Vejamos que, quando lemos a parábola do bom samaritano, é comum nós fazermos a leitura do sacerdote e do levita achando pessoas insensíveis, pessoas ingratas, pessoas que não tinham a menor sensibilidade para com aquele que necessita, que precisa de ajuda. Porque eles veem o homem caído, despido, ferido, né? Porque a parábola nos diz que o homem estava chagado. Então ele vê aquele homem naquelas condições, mas ele não toma nenhuma providência. Então nós ficamos refletindo quanta insensibilidade. E temos no bom samaritano o ideal de bondade, de caridade e de fraternidade. Mas vejamos, meus irmãos, o que Jesus nos pede. O que lês? Então Jesus pede que nós nos aprofundemos. E aqui nós nos lembramos do apóstolo Paulo quando diz: a letra mata e o espírito vivifica. Então, quando nós lemos os ensinamentos de Jesus, o que nós precisamos fazer é tirar o espírito da letra, aquilo que aquela letra quer nos ensinar. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa parábola e contextualizar as pessoas e o tempo. Nós vemos, por exemplo, no sacerdote e no levita, o que diz o historiador Bailey. Ele é um profundo conhecedor das crenças e da cultura hebraica, e ele nos diz o seguinte, num de seus livros: para o levita e para o sacerdote, que eram funcionários do templo, que trabalhavam no templo, e que naquele momento desciam de Jerusalém para Jericó, quer dizer, estavam voltando para suas casas, para os seus lares, e provavelmente já tinham trabalhado durante todo o dia, durante todo o tempo. Eles voltavam para suas famílias, para as suas cidades, para as suas comunidades. Então vejamos como esse historiador Bailey, ele analisa a questão. Ele diz assim: não era nada fácil para o pobre sacerdote tentar determinar sua obrigação perante a lei. Era difícil sua decisão, bem como a do levita, pelos perigos que envolvia face às tradições, normas e prescrições do templo e suas punições. Então vejam, meus irmãos, que a questão para o sacerdote e para os levitas não era fácil. Se eles tivessem parado para ajudar aquele homem que estava ali caído, era muito complicado. Porque aquele homem, será que ele era judeu também para merecer a ajuda deles? E depois, o sacerdote e o levita, quando eles saíram do templo, eles haviam se purificado para poder voltar para os seus lares. Então, eles não podiam entrar em contato conforme as leis, conforme a cultura do templo, eles não podiam voltar ou entrar em contato com aquele homem que estava no meio da estrada. Porque se eles fizessem isso, eles teriam que voltar ao templo e se purificar novamente. E essa ação levaria, no mínimo, uma semana. Então, a decisão deles era muito difícil para eles. Por outro lado, o samaritano,
ele era, que era o exemplo, né, da fraternidade e da caridade, que passou a ser para nós. Ele olhou aquele homem e nem perguntou se ele poderia ser um judeu. Aquele homem caído na estrada poderia ser um judeu. E todos nós sabemos que os judeus odiavam os samaritanos, que eles não gostavam dos samaritanos. Eles tinham uma relação muito inamistosa naquele tempo. Mas o samaritano não se preocupou com isso. Cuidou daquele homem, deitou azeite e vinho nas suas feridas para amenizar a dor e desinfectar aqueles machucados. Ele não se importou, colocou o homem no seu cavalo e levou aquele homem para uma estalagem. E essa estalagem provavelmente era de um judeu. Ele então estava correndo risco de vida, levando aquele homem para aquela estalagem, para aquele lugar. E então ele pagou a despesa daquele homem durante todo o tempo que ele estivesse fora. Diz o evangelista que o samaritano pagou 2 denários ao hospedeiro para cobrir as despesas que ele tinha. Veja, meus irmãos, a atitude de fraternidade, a atitude de caridade que esse samaritano teve. Porque 2 denários, conforme Bailey explica, ela é uma quantia que daria provavelmente para atender as despesas de 2 semanas. Porém, se o samaritano ou aquele homem precisasse de mais tempo e o samaritano não voltasse em tempo hábil, porque ele se comprometeu que quando voltasse ele pagaria as despesas extras, aquele homem poderia ser vendido como escravo. Aquele homem poderia perder a vida. Então, o samaritano, para garantir a integridade física dele, se compromete que quando ele voltasse, ele pagaria as despesas extras que por acaso ele tivesse. Então, meus irmãos, vejamos como a parábola, como a pergunta de Jesus nos leva a um aprofundamento do entendimento dos seus ensinamentos. O que está escrito no Evangelho? Como temos lido o que está escrito ali no Evangelho? É a pergunta que continua a ecoar em nossos ouvidos desde os tempos de Jesus. A segunda pergunta que nós poderíamos destacar, feita por Jesus, é aquela que está descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 a 44. Ali, Marcos nos relata que estavam se encontrando, haviam feito reuniões, Jesus e os discípulos. Então, Marcos relata o acontecimento da seguinte maneira: os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Diz-lhe: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. E saíram no barco para um lugar ermo em particular. Eles, os homens, as pessoas, os viram partindo e reconheceram muitos deles. Correram juntos para lá, a pé, de todas as cidades, e os precederam. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor.
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao tornar-se já muito adiantada a hora, os seus discípulos, aproximando-se dele, Jesus, disseram: O lugar é ermo e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que voltem aos campos e aldeias ao redor e comprem para si mesmos o que comer. Em resposta, disse-lhe: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles lhe dizem: Iremos e compraremos pão por 200 denários e lhes daremos de comer. Disse-lhes: Quantos pães tendes? Parti, vede. Ao saberem, dizem: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que todos se reclinassem em grupo de convivas sobre a relva verde. E reclinaram-se em fileiras de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que oferecessem a eles. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e saciaram-se, e levaram 12 cestos de vimes cheios de pedaços de pães e de peixe, e os que comeram foram 5.000 varões, ou 5.000 homens, afora as mulheres, as crianças, os velhos. Quando nós lemos também essa passagem narrada pelo evangelista Marcos, nós nos prendemos à questão do fenômeno da multiplicação. Nós ficamos pensando como Jesus teria feito para multiplicar os pães e os peixes. Que forma se usa ou como é possível que alguns pães e alguns peixes se tornem ou se multipliquem numa quantidade tão expressiva a ponto de saciar a fome, de atender a necessidade de uma multidão. Porque, conforme o evangelista diz, só homens eram 5.000. Mas a questão que nos leva a uma meditação mais profunda, a uma reflexão mais profunda, não é a forma da multiplicação. Como Jesus teria manipulado os fluidos, se é assim que acontece, para multiplicar aqueles pães e aqueles peixes? Mas é a pergunta que Jesus faz para nós: o que tendes? Quantos pães tendes? Quantos peixes tendes? Essa é a pergunta que fica no nosso íntimo para que nós possamos refletir. E Sandra Borba, ela fala quantas vezes nas nossas necessidades, nas necessidades daqueles que nos cercam, daqueles que convivem conosco, quantas são as necessidades que todos temos? E o que temos para dar? Quanto nós temos para dar? Nós temos tão pouco para oferecer, é tão diminuta as nossas possibilidades, é tão grande a nossa ignorância a respeito das coisas que nos são necessárias pelo lado espiritual, que muitas vezes nós podemos dizer que nós não temos nada para oferecer. Muito pouco, quase nada temos para oferecer. Mas Sandra Borba, fazendo uma análise nessa questão, ela nos exemplifica e nos mostra alguns exemplos que nós podemos ter para nós no tocante a essa questão. Ela diz assim: segundo o Evangelho de Lucas,
Maria recebe a revelação do Espírito Gabriel sobre seu filho e, mesmo diante das dificuldades a enfrentar, afirma: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas um exemplo que fala muito mais de perto a nós é o exemplo de Allan Kardec. E ela lembra que o codificador do Espiritismo, ao tomar conhecimento da sua missão e da necessidade de enfrentamento de grandes dificuldades, responderia ao Espírito de verdade, conforme está escrito lá em Obras Póstumas: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. E esses não são só os únicos exemplos que nós temos. Nós temos vários outros exemplos. Maria de Magdala, Francisco e Clara, Zaqueu, são todas pessoas pessoas, né, que pouco ou quase nada tinham, mas que confiaram na promessa de Jesus. Vai, fala, abre a tua boca e fala, e o Espírito falará através de ti. Então, é lógico que são muitas nossas dificuldades, porque na nossa condição de evolução espiritual, ainda são muito pequenas as nossas conquistas. Muito pouco temos para oferecer. Mas se nós tivermos a confiança, a coragem para, junto com Jesus, fazermos aquilo que precisa ser feito em favor do nosso próximo, com certeza Jesus nos multiplicará todas as pequenas possibilidades que tivermos e que nos dispusermos a colocar a serviço do bem, a serviço do amor. Então, a Sandra Borba continua dizendo o seguinte: poderão alguns dizer que esses exemplos se referem a personalidades do cristianismo, grandes nomes do cristianismo. Entretanto, quase todos conhecemos anônimos trabalhadores do bem que ofereceram e oferecem sua energia, seu tempo, sua amorosidade no serviço edificante do bem. Reconhecem suas limitações, mas se entregam ao comando superior do Mestre, reconhecendo que ele suprirá todas as dificuldades das realizações em prol da nossa evolução. Os exemplos se multiplicam, embora nem sempre conhecidos da grande maioria das criaturas. Então, meus irmãos, a pergunta continua ecoando no nosso íntimo: quantos pães tendes? O que tendes de seu para oferecer? E em oferecendo, Jesus certamente multiplicará todas as nossas possibilidades, todos essas pequenas possibilidades que temos em favor do serviço do bem. E Sandra Borba continua: apresentemos assim ao Senhor nossas pequenas quantidades de pães e peixes, e Ele multiplicará nossas possibilidades de trabalhar no bem, de amar, de servir e de nos sentirmos em harmonia com o seu amor, que nos alimenta a alma e preenche de vida abundante o nosso ser. Então, meus irmãos, nessa pequena reflexão, nessa insignificante reflexão que tivemos oportunidade de agora fazer, fiquemos com a pergunta de Jesus: como lês o Evangelho? E o que tendes para oferecer? Que Jesus nos abençoe
e que Jesus nos guarde em grande paz.